Futebol é com as feras do maestro. Boa noite, amigos da Web TV Araguari. Estamos chegando mais uma vez nesta noite agradável de segunda-feira, 22 de fevereiro, o ano de 2021. Estamos chegando para falar de esporte, principalmente sobre futebol. Tem muita coisa para falar, né? Flamengo ou Internacional? Quem leva melhor no Campeonato Brasileiro, temporada 2020, que rompeu 2021. O São Paulo pega o Flamengo na última rodada. O Flamengo, evidentemente, no jogo, de olho no jogo do Inter contra o Corinthians. Vamos falar ainda de liminar do Dedé, né, que tem aí agora a possibilidade de uma rescisão contratual com o Cruzeiro e pode estar aí envergando camisa de um time brasileiro. E ainda mais, São Paulo vai deixar o Galo, vai para a França, vai para o Olympique de Marseille. Deixa eu olhar na tela para ver quem está com a gente. Nossos companheiros, já vamos cumprimentar a rapaziada que está com a gente. O Bônus está do nosso lado também. Grande Leandro. Um abraço para vocês. Muito boa noite, Isaías. Boa noite, maestro. Boa noite, Leandro. Marcos Afonso, pessoal todo aí da técnica. Boa noite ao amigo que sempre acompanha a gente aqui pela Web TV Araguari. Um abraço a todos. Vamos falar da reta final do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Quem será o menos ruim nessa temporada? Leandro, é verdade, o Sampaoli vai pagar 4 milhões para o Galo na rescisão? Boa noite, Herbert Lemos, Isaías, Marcos Afonso e a todo ouvinte aí da Web TV. Realmente, o Sampaoli está indo embora do Galo e sem deixar muita saudade, viu? Até então, quando veio essa crise do Atlético Mineiro aí nos últimos jogos, né? Até se falou que ele poderia ser demitido, mas o próprio torcedor não queria que ele fosse demitido, não, que saísse assim, né? Dessa forma que foi, né? Porque é um trabalho muito a se contestar, até porque agora ele critica jogadores que ele mesmo pediu pro elenco. Vamos falar muito sobre esse programa, durante o programa, sobre isso aqui. Perfeito, garotão. Tá o grande Bônus, torcedor do Verde, torcedor do Palmeiras, que já lança um uniforme novo. Palmeiras que estava jogando ainda há pouco, né? Jogou contra o Dragão de Goiânia. Isaías, quanto é que ficou o jogo do Palmeiras que jogou hoje pelo Brasileirão? Eu confesso que eu não acompanhei o jogo. Eu não sei ainda nem o resultado do jogo, para ser sincero. Cheguei do serviço, do trabalho, fui tomar um banho e dar uma passeada com meu querido amigo que me aguarda todos os dias pela manhã às 5 horas, às 5h30 da manhã, e à tardinha para dar um passeio, que é o meu cão Fila Valente. Então não acompanhei o jogo. Eu achei que seu pet era um porco, né? Um porco de estimação. Tô vendo aqui o Palmeiras empatou com o Atlético de Goiânia, placar de 1-1. O Atlético de Goiânia, muito bem. O Palmeiras, né? Tá aí o retrato do que foi esse Mundial. Foi um fiasco. Neste momento a bola está rolando para Botafogo e São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta aí para você, Bônus, para o Leandro e para você. Daqui a pouquinho o Marcos Afonso vem para dar o destaque dele aqui na Web TV com as feras do maestro. Quero saber, vou conversar com o nosso Bônus. Bônus, Flamengo ou Internacional? Flamengo, né, maestro? Difícil tirar esse título. Minha torcida não é para isso, mas é difícil tirar esse título do Flamengo. Está muito encaminhado. Eu acho que todo mundo sabia que o confronto direto definiria o campeão de 2020-2021 e aconteceu isso, né? O Flamengo foi melhor, o Internacional deu bobeira, tomou a virada e eu acho que está encaminhado o título para o
Flamengo, viu? Muito difícil tirar. Perfeito, garotão. Leandro, responde para mim. Tô vendo aqui, ó. O Flamengo abre uma vantagem de 2 pontos para o Internacional. Mas será que o empate é suficiente para o time do Flamengo, que joga contra o São Paulo e o Inter pega o Corinthians? O Flamengo joga com o São Paulo fora de casa e o Inter pega o Corinthians lá no Sul. Leandro, Flamengo ou Internacional? Olha, Herbert, é uma coisa tão complicada que o Inter vem reclamando desse último jogo, devido à arbitragem, mas o Inter também foi beneficiado outras vezes durante o jogo, né? O Rafael Claus, ele foi hoje trucidado em todo o programa esportivo por vários torcedores, né? É um lance em que ele já, 3 jogos atrás, ele fez isso com Flamengo e Atlético Mineiro nesse lance, ele deu cartão lá, ele não deu cartão. No jogo do Inter e Grêmio, foi o mesmo lance, ele deu os cartões e agora ele expulsou porque foi no VAR, o VAR volta, então... mas o Internacional, vamos voltar para a sua pergunta, ele não tá perdendo agora não. O jogo contra o Sport dentro de casa, ele perder por 2-1, ele entregou o campeonato naquele dia ali. E agora o empate não basta pro Flamengo. O Flamengo tem que ganhar. Eu acredito que o Flamengo vai vencer, o Inter também vai vencer e o Flamengo vai ser campeão aí na próxima quinta-feira. São 8 da noite, 26 minutos, hora certa brasileira, as feras do maestro ao meu lado. O menino show da Web TV Araguari, Marcos Afonso. Marcos, semana pesada, o clima tá pesado, né? Gente perdendo muita gente conhecida, muitos conhecidos também. Vamos ter cuidado, né, Marcão? Abraço, Herbert, um abraço para todos, né? Boa noite para a cidade. O momento é ruim, né, Herbert? O momento não é para sorrir, o momento não é para se alegrar, mas eu tenho isso comigo, que Deus não perdeu o controle da vida de ninguém, né? Ainda que você teve um parente que veio a óbito por causa deste Covid, pode ter certeza que Deus está no controle de tudo. Tudo vai passar uma hora, né? Perdemos aí grandes amigos do futebol também. Começou a assolar o futebol amador da cidade de Araguari, onde 3 pessoas, né, que faziam parte do futebol, não de agora, né? Pessoa que jogaram lá nos anos... nos meados aí antes dos 2000 e 2010, no caso o Anderson, que começou no ano 2003, no caso também do Zé Roberto, que foi instrutor do Fluminense, foi diretor do Novo Horizonte, também de 2010 para cá, e o Alcione Bellini, que há muito tempo fez parte da Liga Araguaína de Futebol, né? Então o pessoal fala assim, morreu porque jogou futebol, nada disso, jogou lá atrás. Então, o que acontece? O futebol amador de Araguari hoje, né, lamentavelmente, hoje já 3 vidas e vai assolando de norte a sul do Brasil ou do mundo essa pandemia. Perfeito. Nós vamos colocar aqui uma homenagem póstuma a esses companheiros, né, que a gente teve o prazer de conviver durante, né, muitos anos aí no futebol amador. Antes das imagens, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Rony Oliveira, tá dando boa noite a todos. O Franklin, torcedor do Flusão, tá falando Internacional campeão. Maior ganhador de pastel em apostas em Araguari, você sabe quem é? O Herbert Lemos. Herbert Lemos, o maestro. Deixa eu ver, coloca na tela para mim, vamos começar pelo Alcione Bellini, né? Grande Bellini, você chegou a trabalhar, o Bellini que teve o privilégio de filmar a final do Campeonato Mineiro de 1993. Foi membro também da imprensa esportiva, tinha um programa de country na Mais Bellini, FM, ele era também árbitro de futebol. Ele era funcionário da Mais FM, da cidade de Araguari, e árbitro de futebol, e também o Edmar César, ele fez uma homenagem tanta para o Alcione Bellini na Web TV Araguari, né? Eu tenho uma história, uma passagem com o Alcione Bellini, dentro do futebol amador da cidade aqui, isso foi no ano de 2003, 2004, eu era repórter lá no antigo campo da Centro-Sul e o narrador era o Cláudio Rodrigues. E o Cláudio Rodrigues estava narrando o jogo para a Rádio Planalto, eu era o repórter da época. E aquela época nós bebíamos uma, né, Herbert? E nós chegamos no campo meio gaizado, e em vez de colocar a lata de Guaraná, né, em cima da mesa para beber, não, nós pegou 2 latinhas de cerveja, mas nós não estávamos tomando a cerveja, nós colocou ali porque ela estava pedrada, e falou, no intervalo, nós vai lá e carca ela, né,
E o Alcione Bellini viu o jogo. Ele viu que as latas de cerveja estavam cheias em cima da mesa. Ele parou o jogo, ele foi lá, ele me expulsou de campo, expulsou o Cláudio Rodrigues e depois pegou e falou assim, ó, tudo bem, eu não vou expulsar vocês não, mas tira a lata de cerveja. Ele expulsou eu e o Claudinho Rodrigues. Pois ordem, né? Grande Bellini, né? Deixa muitas saudades. Contribuiu sobremaneira para o nosso futebol, né? Nossas homenagens póstumas. Foi ele? Do Edmar César, que fez uma homenagem pro Bellini, e por conta do Tordilho Negro, quem criou esse nome, esse codinome para o grande Edmar César, narrador de rodeio, foi Alcione Bellini, que também participou muito dos rodeios na região aqui. Perdemos também, né, o Zé Roberto. Zé Roberto, que a gente lembra muito dele no Novo Horizonte, né? Principalmente pelas preleções. Está aí na imagem para você, né? Pessoal acompanhando a Web TV. Perdemos também o Zé Roberto, tá? Uma homenagem que o pessoal colocou aí na rede social. Saudade eterna, Zé Roberto. Ele foi proprietário também de uma academia aqui na Porto Alegre. Recentemente, eu não sei onde ele estava, o que ele estava fazendo, mas ele realmente gostava muito do futebol amador. Ele, inclusive, foi jogador, né, de futebol também. O Zé Roberto, que criado no bairro Novo Horizonte, Herbert, essa foto aí da camisa do Fluminense aí, ele ajudou o Galo Fernandes na época. Com o troféu aí, ele estava levantando o troféu e do lado dele estava o Robinho. Ele e o Robinho eram muito amigos. E a gente lamenta o Zé Roberto, que um pouco mais novo do que o Alcione Bellini. O Alcione Bellini já estava acima dos 60. Bem mais novo, né? E o Zé Roberto tinha 36 anos de idade, esse moço aí, né? É uma fatalidade enorme, né? Para a juventude. Assim, eu não consigo entender ainda que entubou, a coisa complica. E o Zé Roberto, ele teve problema nos rins e já tinha o problema da Covid e ele não conseguiu, né, superar. E, infelizmente, o futebol amador, a família dele, a cidade de Araguari que conhecia ele começou também a trabalhar com o Borracha aqui, sobrinho de Sebastião Selmer, e hoje aí, né, uma falta danada esse menino vai fazer aí, tanto para a academia como para o esporte, e a gente lamenta muito a perca do Zé Roberto. Como também dos demais, né? São muitas vidas que a Covid vem ceifando. Agora, Marcos, parece até um momento, né, de apocalipse, né? Um momento muito esquisito, muito estranho. Eu acredito que muitas pessoas, né, mesmo os mais velhos, não viveram momentos tão cruéis como esses atuais, né? Situação muito complicada. Além desse que nós citamos, Marcos, o Bellini, que foi o primeiro, o Zé Roberto, várias pessoas também, várias pessoas queridas da nossa cidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então todas as precauções são necessárias e importantes para que a gente siga normalmente a nossa vida. Perdemos também, na noite passada, o zagueiro Anderson, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acabei colocando exatamente essa foto aí na rede social e ela foi utilizada, eu acho que até de forma emblemática, pela família do Anderson, né? Que também perdeu a sua vida nessa guerra contra a Covid-19, porque talvez essa foto retrate melhor o que foi essa pessoa, né? Que era mais conhecida no meio esportivo. Essa foto é um pouco antiga, mas... Essa camisa é da Associação Atlética Morim. Ela é da revista Futebol ao Vivo de 2007. É 2007. Essa camisa aí é da Associação Atlética Morim. Quando o Amorim foi campeão. O Anderson também, hoje, ele estaria fazendo 50 anos de idade, né? Um rapaz novo, né? Trabalhava num posto de gasolina e a coisa ela tá tão assim estranha que ele é bem fisicamente, né? Um rapaz que trabalhou de chapa, um trabalhador, e hoje, lamentavelmente, eu tomei até susto quando falou, olha, o Anderson faleceu. Eu falei, eu nem sabia que ele estava internado. O Anderson, que já atuou pela Associação Atlética Morim, já atuou pelo outros clubes aqui na cidade de Araguari, já jogou pelo alguns clubes aí como a América, né?
lamentavelmente, não só a cidade de Araguari, como também o futebol amador, você vê um rapaz bonito, saudável, e acabou perdendo a vida também pela sua Covid-19, né? Muitos estão colocando a esperança na vacina, né? E essa vacina aí, ela está pegando alguns aí, sendo alguns vacinados, mas depois de um baque desse aí, a esperança é Deus, viu? Acho que Deus tem que entrar na situação, porque só no futebol foi 3 essa semana, né? Este mês, que foi o Zé Roberto, também o Alcione Bellini e o Anderson. Você lembra dele, né, o Isaías Bonamigo? Lembro, entrevistei o Anderson muitas vezes, inclusive nessa fase aí que o Amorim foi campeão do Amadorão, né, em 2007. Me lembro muito bem. Uma pequena diferença de idade entre nós dois, para você ter ideia. Eu tenho 47 anos, o Anderson estava para fazer 50. E é triste, né? A gente ver essas coisas, Marquinhos, Herbert, e a gente saber que uma coisa tão banal que tem ceifado, sacado a vida de pessoas tão jovens, muitos nem sabem que tem comorbidades, nem sabem que tem algum problema respiratório ou outro tipo de enfermidade. Então, o que a gente tem que fazer é se cuidar mesmo. Evitar aglomerações, evitar estar em locais onde você não deveria e não há necessidade de você estar. Eu digo isso por experiência própria, você e o Herbert sabem muito bem. Essa doença, ela não afeta só o seu físico, mas afeta principalmente o seu psicológico. Você fica arrasado psicologicamente, você fica derrotado, a sua imunidade cai, você é acometido de um medo extremo que você nunca sentiu na vida, o medo de perder um ente querido, o medo de perder um filho, de perder a esposa, de perder o pai, de perder o tio, de perder o avô. E esse medo, esse pavor que você é acometido, é o que mais te destrói. É o que mais te deixa doente, vamos dizer assim. É por isso que eu sou a favor. É por isso que eu sou a favor, Isaías. Isso é bobeira. Às vezes a pessoa fica com preconceito das pessoas. Isso aí é a maior bobeira, é o preconceito. Mas você quer ver uma coisa que mais mata? Se não tiver pessoas positivas perto do doente. Se tiver pessoas negativas, você vai morrer, porque morreu 30 ali, porque a imunidade da pessoa baixa mais, aí que o vírus ataca mesmo, porque todo mundo sabe que a coisa bacteriana, ela ataca onde a defesa está fraca. Então, quando você começa a citar palavras da Bíblia para o doente, quando você começa a encorajar ele, a imunidade dele aumenta, e ele vai ter mais força de combater, né? Agora, eu gostaria de perguntar, Isaías, para o Leandro, o Herbert está aqui no meu lado também, para a gente voltar lá no Anderson, para finalizar, alguma coisa que você queira falar do Anderson? Você tem alguma lembrança dele, ô Leandro? Você já entrevistou o Anderson? A sua vida com o Anderson, você tem algum retrato disso? Olha, Marcos, eu conheço ele sim, grande esportista da cidade. Mas eu queria trazer agora, quando vocês estão nessa notícia aqui, é um trem que tá até me doendo dentro de mim, vou te falar. Trazer uma notícia boa para as pessoas, né? Eu tive Covid pouco tempo agora, só que o pesadelo não parou por aí, porque minha mãe pegou e a minha irmã pegou. A minha mãe do grupo de risco. E na sexta-feira, no Uberlândia, a minha irmã me ligou e falou assim: Leandro, vem embora que a minha mãe tem que internar e não tem vaga, não tem leito. Cheguei aqui, a gente conseguiu um leito lá no São Sebastião. A minha mãe tem várias doenças crônicas, né? E o desespero bate, é igual você tá falando aí, né? Você pensa, tanta gente nova morrendo, minha mãe com 56 anos, hipertensa, tanto de coisa. E hoje, graças a Deus, ela recebeu alta do hospital, tá aqui com a gente, tá firme, né? Então, mais uma das pessoas que consegue se recuperar aí da Covid-19. Então tá aí, né, Herbert? Então, né, nós trouxemos aí as pessoas envolvidas no esporte, pessoas próximas, né? E é Deus que protege mesmo o ser humano. A Bíblia fala: se não for o Senhor vigiando Israel, é em vão, né, o sentinela ficar. Então a gente tem que contar muito com Deus nessa hora.
E tem muitas pessoas que proíbem a palavra de Deus entrar em certos lugares, mas o melhor momento agora é este, né? De abalo psicológico, é um terrorismo espiritual em cima das pessoas que acabam sofrendo esse tipo. Mas aí então passou o Anderson, o Zé Roberto e o Alcione Bellini. Espero que para por aí, né, Herbert? Tomara, né? Vamos torcer para que essa onda passe bem rapidinho aí. Vamos seguindo, são 8 da noite, 39h40 agora. 8h40. Leandro, eu quero informações. Já Marcos vai para a internet, né? Vai para abraçar toda a rapaziada, como diria um grande amigo meu. Você conhece esse cara? Alô, rapaziada. Sabe quem é ou não? Não. Quem é? Rapaziada, grande Duval Mariano. Ah, rapaziada. Ah, sim. É o Duda. É o Duda. Ô, Leandro, que história é essa? Que o Vasco da Gama não tinha dinheiro nem para ir para Belo Horizonte disputar a Supercopa, é isso? Rapaz, lamentável que tá passando a equipe do Vasco da Gama, né? Ontem teve a final aí da Recopa Sub-20, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco. E o jogo não ia acontecer, não. Aconteceu devido à delegação do Atlético Mineiro ajudar a equipe do Vasco, que eu falo pagar mesmo a equipe do Vasco, ir lá e disputar a partida do Vasco. Acabou sendo campeão nos pênaltis, o jogo terminou 2-2. Parece que o Vasco tá entrando num buraco que não tá tendo fim, né? Hoje, em entrevista, eu e o Vanderlei Luxemburgo até citou, né, falando que se quiser acreditar nele, ele tem um projeto bom pro Vasco, mas tem que mudar muita coisa na equipe. E não só na equipe, na diretoria, né? Cumprir o que se promete para os jogadores, porque, querendo ou não, isso afeta lá dentro do campo, né? A hora que o jogador vai entrar, vai dividir uma bola, o cara pensa, pô, tô 3, 4 meses sem receber aqui, eu tô sem estrutura. Então ele quer que se trabalhe com o que tem, né? E recentemente um canal importante de esportes aí, né, fez uma matéria sobre isso, falando da importância. O Ceará, ele citou o Ceará. O Samuel Xavier foi pro Fluminense. O Fluminense também tá em 3, 4 meses atrasado também com o pessoal, mesmo indo pra Libertadores. E o Vina não quis ir pro Fluminense. O Vina quis continuar no Ceará, porque lá ele pode contar que vai ser vendido. E o Vasco passa por uma crise tão grande que parece ser interminável, né? A equipe do Sub-20 hoje não ia fazer o jogo, né? E aí a equipe do Atlético, a delegação, bancou toda a alimentação, transporte, a viagem do clube, e o clube jogou, né? Infelizmente é lamentável aí, o Vasco é um grande clube no campeonato e tem uma imagem importantíssima dentro do cenário brasileiro e até mundial do futebol. Mas você sabe o que acontece, Herbert, antes de você acionar o Isaías? É que hoje, até as empresas hoje, né? Eu já trabalhei em rádio, que o dono, o coordenador da rádio, né? Depois de velho eu faço esse desabafo aqui, eu não tô nem aí para esse pessoal tudo que passou aí no rádio, né? O coordenador, ele dava serviço para um chegado dele e deixava as pessoas boas de fora. Pessoas que sabiam fazer rádio, ficava sem assinar carteira, e tinha pessoas que não sabiam, né, fazer o rádio com carteira assinada. Assim é nas empresas também. Os gerentes, às vezes, dão serviço para um cidadão só porque ele é da mesma religião. Às vezes o gerente chama o cara para trabalhar só porque é parente. Assim acontece no futebol. O dirigente vai lá e coloca quem ele quer. Às vezes o cidadão sabe nada de esporte. O Vasco da Gama, alguns clubes também do Brasil é dessa forma. O presidente fala assim, dá serviço para aquele ali. É filhado da minha madrinha. Ele vai lá dar o serviço. Assessoria de imprensa, principalmente. O Goiás, eu até entrevistei a Thaís, é minha amiga, ela mudou a gestão do Goiás, teve que mudar a assessoria de imprensa também. Apesar que dessa vez entrou meu amigo, o Garcia, né? O Garcia não, o Fernando. O Fernando entrou no lugar dela, mas antes da Thaís, a relações públicas, ou seja, o assessor de imprensa do Goiás era horrível. Por quê? Porque era padrinhado assim as empresas. O Vasco tem muitas pessoas na diretoria que devem explicação, igual a diretoria do Cruzeiro tem que dar para o Ministério Público. Gestão de amigos. Aí não dá certo, né, Herbert? Enquanto isso, eu vou confirmar Campeonato Brasileiro 2020/2021. Botafogo e São Paulo. Sabe quanto é esse jogo já? Pois é,
0-0. É esse jogo aí. Vamos falar sobre os rebaixados, né? Às vezes o Isaías quer falar alguma coisa também, né, desse Vasco da Gama aí, que, ó, o Vasco tá na situação, né, terrível, né, o Isaías, bom amigo, o Herbert. Você vai... Pode falar, Boss. O Vasco é chamado de Gigante da Colina. Gigante da Colina. Não é à toa que recebeu esse apelido de gigante, porque o Vasco é gigante. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas o Vasco, a exemplo do Cruzeiro, é um exemplo de má gestão, que vem há anos e anos e anos destruindo dentro de campo aquilo que é feito dentro de campo, aliás, com uma gestão desastrosa, corrupta, de se envergonhar. Vasco e agora, recentemente, o Cruzeiro. Cai, vai para a segunda divisão e, se não tomar cuidado, cai até para a terceira divisão. Por quê? Porque não tem gestão, porque tem corrupção, porque tem tudo isso que o Marquinho acabou de dizer e muito mais que isso que a gente desconhece ainda, com certeza. A nossa equipe, Herbert, vai colocar a imagem do mapa da segunda divisão, da Série B. Só para você ver a enrascada que o Vasco entrou. Não sei se dá para os amigos acompanhar comigo aí, porque às vezes eu não vou conseguir enxergar. Mais um exemplo, Herbert. Lá em cima, lá na cabeça do cachorro, o símbolo do Remo. Mas tá lá no Pará. Tá um pouco longe. Lá é o Remo. Um pouquinho para cá, do Pará, né? Eu posso te garantir que tem no Nordeste ali, Vitória, tem o Vitória, tem o CRB lá em Alagoas, né? Tem o Náutico lá no Pernambuco, tem o CSA também do Alagoas, lá em cima, só no Norte, ó. Vamos no Norte, olha onde que o Vasco vai ter que jogar. Contra o Remo no Pará, vai ter que jogar contra o Vitória na Bahia, contra o CRB em Alagoas, contra o Náutico, contra o CSA. Embaixo aqui, para você ver, olha o que é essa Série B. Vou deixar do time daí da região, aí você já sabe, né? O time da região aí você já viu. Que aqui em Minas Gerais, quem está em Minas Gerais na Série B? É nós. É o Cruzeiro. Em São Paulo? Tem Guarani, Ponte Preta, quem mais? Guarani e Ponte Preta. Guarani e Ponte, né? Guarani e Ponte. No Rio de Janeiro. Botafogo e Vascão da Gama. No Paraná tem Coritiba, tem o time do Daniel, que é o Londrina, e lá no sul tem o Brasil de Pelotas, que é o Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina tem esse time aí, ó, que é chato, que é o Avaí. Então, quer dizer, o que acontece? A Série B, ela não vai ser fácil, né, Herbert? Pelo contrário, vai ser muito difícil, mas vai ser muito charmosa também, né? Leandro e Bônus. Olha, Herbert, eu vou te falar o que acontece com a Série B hoje, né? Que é interessante. O ano que o Vasco teve o último rebaixamento dele, o Roberto Dinamite era o presidente. E ele brincou com a seguinte frase, ele falou assim, nossa, se o Vasco jogar a Série B mais uns 2 anos seguidos, a gente quita todas as dívidas. Por quê? O Vasco, ele colocou 80 mil pessoas sem caber dentro do Maracanã, porque o torcedor abraça a ideia. O Cruzeiro ano passado enfrentou isso, a Série B sem público. Aí o patrocínio é menor, a renda, os gastos do clube grande é maior, e aí é onde o clube se endivida sem chance nenhuma de retornar, porque o patrocinador não vem, não ajuda, não tem torcedor, então é uma Série B diferente. É uma Série B diferente totalmente com os times grandes já passaram. Vai ser um ano muito difícil para as equipes carioca. O Vasco, quando disputou o último ano, todo lugar que ele ia era 40 mil pessoas, era 50 mil pessoas, era 60 mil pessoas. Aquilo ali, o Vasco se controlou de uma certa forma, né, que ficou... O Dinamite brinca isso no último jogo, quando o Vasco sobe em cima do Sampaio Correia, falando, nossa, a gente disputa mais 2, 3 anos na Série B, que tava, e de fato que tava mesmo. Mas agora esse ano, sem torcida, vai entrar na Série B já devendo. Vai ser muito complicado.
E detalhe importante da Série B. O futebol carioca ele foi perdendo tanto prestígio, né? Que toda vez que tem um time na Série B carioca, ou é o Vasco, ou é o Botafogo, ou o Fluminense. Os times do Rio de Janeiro que disputam o carioca, os times chamados de pequenos, não conseguem jogar sequer a Série B do brasileiro. Tem um na Série C e o resto só tá na Série D porque tem vaga direta pelo campeonato. Perfeito, tá aí o Leandro Hanover falando sobre a Série B. Nós passando aí algumas informações aí dessa competição. Inclusive nós temos um bloco aqui rapidinho. Tem um torcedor. Antes só lembrando que em Goiás tem 2 times, né? Eu falei os 2 times de Goiás, de Goiânia, que é o Vila Nova e o Goiás que desceu. Eu falei que ia descer para a segunda divisão, vai ter que perder pro Vila lá agora no módulo, né, 2 do Campeonato Brasileiro. Tem uma crítica aqui de um torcedor falando do Vasco aqui. Vocês miseráveis que ficam de zoeira aí com esse grande clube, em um futuro próximo vão morder suas línguas grandes e maldosas, pois em um futuro próximo o Vasco se tornará um dos clubes mais poderosos e ricos do planeta, pois do jeito que está afundando, logo encontrará petróleo. O torcedor está sacaneando aqui, isso aqui é meme, né? Você para com isso, Bônus. Meu Deus. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações. São 8h51, pequeno intervalo comercial. É bem curto, tá? É bem rapidinho. Já já voltamos aqui. Especializada no segmento automotivo, agro, moto, náutico e caminhões, Baterias Brazuca atua no mercado de Araguari, garantindo a melhor qualidade. Escolha, pague e receba a sua bateria de onde estiver. O atendimento é feito com pessoas que entendem do assunto, proporcionando uma compra segura, sem erros e com as melhores Rua Manuel Vitorino, 67 Jardim Regina, esquina com a Rua Coromandel, 3242-5357, 988-52-8038. Baterias Brazuca vai até você, o que o cliente merece. De volta ao vivo aqui na Web TV Araguari. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa As Feras do Maestro. Cadê o Bônus? Sumiu. Cadê o Leandro? Voltaram, tá ali. O Leandro com a camisa azul, né? Lembrando muito o time do Cruzeiro. Leandro, Sampaoli tá indo embora, né? Mas tem um último jogo ainda, ele vai treinar o time do Atlético para esse último jogo, mas está indo embora antes da hora. É verdade que a rescisão do cara dá 4 milhões, ele está indo para a França, né? Vai treinar o Olympique de Marseille. E quem será o próximo treineiro do Galo, doido? Já sabem por aí ou não? Você desativou o áudio, daqui a pouquinho você retorna porque a gente agora você vai, volta tudo, fala aí de novo pra gente. Existe uma fonte aí que falou isso até na Rádio Tatiaia ou ali nos comentários do programa do Caixa, dizendo que o novo treinador do Atlético Mineiro será o Renato Gaúcho, que tem contrato com o Grêmio só até o final da Copa do Brasil. O Sampaoli, que não vai deixar muita saudade aí na equipe do Atlético, não. O torcedor já estava por conta com ele, com um jogo onde que eu não entendo. O cara quer que o jogador fique tocando a bola e recuando bola para trás toda hora. A posse, se você acompanha os jogos do Atlético, ele tem 70% de posse de bola, 68%, mas é uma posse de bola enganosa, né? Ele não agride o time hora nenhuma, ele só fica tocando de lado todo o tempo e nisso toma um contra-ataque e leva um gol. O último jogo do exemplo aí que ele perdeu pro Bahia aí, com o Rossi, saiu uma bola atrás do meio de campo. Teve várias pessoas citando, nossa, mas
É claro, o atacante sempre vai correr mais que o zagueiro tá correndo de costa. O atacante sempre vai correr, não tem condição. E o Atlético sofreu muito disso. O Sampaoli pediu mais de 210 milhões de reforço, né? Em grana o Atlético gastou. E muito pouco, né? Trouxe resultado muito pouco. Inclusive, ele só conseguiu ficar aí pelo G4, porque os times brasileiros também foram tropeçando. A gente vê que quem está disputando o quinto colocado aí é o Fluminense, que tem uma equipe mediana também. Então o Sampaoli não vai deixar muita saudade aí na cidade do Galo, não, hein? E o último jogo ele não vai estar em campo, Herbert. Ele foi expulso contra o Sport. E o cara é brabinho, hein, rapaz? O cara é brabinho, atirado. Mas teve uma época aí que o Atlético estava com a bola toda, e ele estava também com a bola toda. Os técnicos gringos estavam realmente com um prestígio muito alto, né? E fica aquela pergunta também, se o Flamengo for campeão, será que o senhor Rogério Ceni permanece? Será que o Jorge Jesus volta? Mas ainda falando do Sampaoli, você gostou do trabalho do Sampaoli, Isaías? Não. Eu não gosto do trabalho do Sampaoli desde o início. Eu acho ele um treinador arrojado, sim, com boas ideias, mas talvez, Maestro, não funcione muito bem essas ideias do Sampaoli para a cultura do futebol brasileiro. Como disse o Leandro, essa falsa posse de bola, que toca a bola só lateralmente ou para trás, isso irrita o torcedor, isso não dá resultado para o time. Para vocês verem, antes do Abel Ferreira chegar ao Palmeiras, o Palmeiras jogava um futebol mais ou menos parecido com isso, de muita posse de bola lá atrás, toda hora recuando a bola para o Everton dava aqueles chutões lá para frente, diferente do Atlético Mineiro, fica tentando essa posse de bola. Outro time que tentou fazer um jogo mais ou menos parecido foi o São Paulo, acabou que lá atrás perdeu muitas bolas e tomou muitos gols dessa maneira, ou seja, o jogo se joga verticalmente, o que manda é bola na casinha, é gol. E eu vou contar novamente, já que o Leandro falou, que está sendo cogitado o nome do Renato Gaúcho no time do Atlético Mineiro. Lembra aquela história que o Renato Gaúcho contou para os repórteres lá no Sul sobre posse de bola e a mulher bonita? É mais ou menos isso daí. O Renato Gaúcho vai levar essa filosofia para o futebol, trazer essa filosofia para o futebol mineiro. Se realmente vier, é uma ótima contratação. E o Atlético Mineiro, se continuar investindo e manter até esse time que tem, pode brigar por títulos e títulos a nível nacional o ano que vem. Ou melhor, esse ano. Vamos aguardar, né? Fala, Marcos. Ô, Herbert, o último, assim, falando de Atlético Mineiro, o último técnico campeão no Atlético, alguém lembra? 2013. Foi o Cuca. O Cuca foi campeão, mas o Cuca tinha um timaço, né? O Cuca tinha um timaço na mão, e quem lembra quem era o camisa 10 do Atlético? É o Dentuço. O Ronaldinho Gaúcho. Então, o que acontece? O Atlético nunca fez time bom do ano de 2000 para cá, com exceção com esse de agora. E de 2013. O Atlético foi campeão, tinha o técnico Cuca, tinha o Hever, o Vitor, tinha o lateral Marcos, tinha um timaço. E tinha o Raja Casablanca. Mas isso aí já é o Mundial, né? O Mundial. Interessa. Né, mas o Leandro já tá sorrindo, você lembrou. São Vitor, né? Até lá você gostou, né? Hã? O Galo não deu muita sorte, não, viu? Agora me diga. Eu vou fazer uma pergunta polêmica pros senhores. Quem passou mais vergonha? O Atlético ou o Palmeiras? Vocês dois têm que me responder aí, ó. Se vira. Eu acho, Herbert, que não é vergonha, não. Porque assim, só perde o Mundial quem consegue chegar lá. Né? Por exemplo, o Palmeiras ficou em quarto, mas ele tá, na frente de todos tudo bem. Você me convenceu. Agora eu vou reformular a minha pergunta. Quem passou mais vergonha no Mundial? O Santos, o Palmeiras ou o Atlético? Palmeiras, Max. Mas por que o Santos? O Palmeiras. Não, mas eu quero saber por que o do Santos. O Santos jogou qual Mundial?
Faz um tempinho já, né? Os 4-0? 4 só? Foi contra o Barça, né? Porque eu não faço questão de lembrar esse tipo de papelão, né? Porque o time, o Neymar aí naquela marra toda, despontando para todo o Brasil. Marquinhos, mas o Santos chegou à final, pelo menos. Foi a final contra o Barcelona, passou vergonha, passou, mas tomou chocolate, tomou. Mas o Palmeiras perdeu para o Tigres, que jogou muito bem, e depois deu uma desculpa lá, chegou para disputar o 4º lugar e perdeu para um time que, pelo amor de Deus, gente, nos pênaltis ainda, não conseguiu vencer o jogo. A maior vergonha do Mundial nos últimos anos é palmeirense. Eu sou palmeirense, mas não tem como negar. Agora, o futebol brasileiro, infelizmente, foi muito mal representado. Realmente, a gente esperava mais, né? Mas esse Palmeiras de hoje, se comparar, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, igual o senhor Jean fala, você só dá exemplo demais, né? Se colocar as escalações, o Flamengo do ano passado... Se me perguntar qual é o melhor time do Brasil, eu não sei falar hoje. O Flamengo, aí. O Flamengo ainda continua sendo o melhor time do Brasil, na minha talvez o melhor time do momento, então. Não, para mim, o melhor time do Brasil. Para mem do Brasil, você falou do Brasil, né? O melhor time do Brasil hoje. Mas ele venceu o Internacional com dificuldade, 2-1, com jogador expulso. Mas com a sequência de um futebol de 90 minutos, 11 contra 11, né? Pode, às vezes... Você dominou o segundo tempo. O Flamengo, para mim... Mas o jogador de R$1 milhão foi expulso? O Flamengo, para mim, é o melhor time do Brasil hoje. Por quê? Ele tem ele não é o camisa 10, não, mas ele tinha que ser o camisa 10, né? Ele joga com a 14 no Flamengo. O Arrascaeta. Tem o melhor centroavante do Brasil, o melhor centroavante da América do Sul hoje é do Flamengo, que é o Gabigol. Os dois melhores? Não, tô falando assim, individual. O Flamengo tem o melhor centroavante, que é o Gabigol. Ele não joga K10, mas se ele jogasse K10 hoje, ele seria o melhor 10 do Brasil, que é o Arrascaeta. Mas vocês também são engraçados, hein? Tô vendo aqui, ó, o melhor atacante do Brasil, que é o Gabigol, ele tem 14 gols. Aí na frente dele tem 4 jogadores com 17. Aí ninguém fala do Luciano, do Marinho, do Thiago Galhardo, do Claudinho. Centroavante, mas que a gente tá falando. Não, mas é porque o Gabriel tem menos jogo que eles todos aí, ó. O Gabriel tem menos jogos que eles todos aí, ó. O Gabigol. E daí? E daí, se ele fizer 3 gols agora, ele passa os caras aí ainda. Entendeu? Ele tem 14. O Luciano, que joga também, que é jogador de São Paulo, tem quantos? 17. Então, se o Gabigol fizer 3, já passa. O Marinho, jogador do Santos, quantos gols que ele tem? 17. O Garlado, né? Quantos do atleta do Macaco Inter? Na cabeça. E 17. Então, de repente, estou vendo aqui no computador do Herbert também que até pode ser o jogador do Bragantino, artilheiro, mas se for para colocar com vezes menos, é igual o Michael e tal, menos jogo, mais jogo, o Gabigol seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque ele atuou menos do que esses jogadores problema todos. Dele. Se ele teve contusão, problema dele. Os jogadores estavam lá para jogar. Quem fez os gols... não interessa, o artilheiro é quem tem mais gols. Quem fez um gol ontem? Se ele não jogou, se o Gabriel Borges não jogou, não é problema do Luciano, não é problema do Marinho, não é problema do Thiago Galhardo, não é problema do Claudinho. Mas, assim, eu entendo o que você está falando. Mas agora, Isaías, quem fez os gols do Flamengo contra o River o ano passado? Que deu a Libertadores. Estava perdendo até os 43 do segundo tempo. O menino foi lá e fez 2 gols. Então, o que acontece? É artilheiro. Esse ano no Campeonato Brasileiro jogou pouco. Mas o pouco que ele jogou, o Neymar sumiu aí, viu, o Leandro? Olha aqui, ó. Tô vendo até o Guilherme Eduardo falar aqui que o Luciano é melhor do que o Gabigol. Pode ser, ué. Pode ser. O Luciano pode ser melhor do que o Gabigol, mas o momento não é o do Luciano ainda, porque ele joga para qual clube? Bragantino? Na verdade, o Gabigol tá colhendo também frutos da temporada anterior. O Gabigol foi artilheiro no Santos. O Gabigol foi artilheiro no Flamengo. Ele jogava, era para a Internacional, lá da Itália, o Leandro? Era, né?
Ele jogou na Inter e no Benfica. Jogou não, só passou, né, pelo clube, uma passagem frustrada e por isso que não tem tantos contratos para ele por fora, porque a Europa valia muito isso. Onde ele passou, ele foi artilheiro. E se bobear, custa nada. E ele fazer 3 aí no São Paulo ainda, pegar a artilharia. Quem quer valendo pastel comigo? Eu vou o seguinte, você está falando que o Gabriel, por favor, ele não quer que chame o de Gabigol. É Gabigol e pronto, Gabriel, acabou. Gabriel é o nome da fera. Gabriel é o nome da emoção, como diria meu amigo Luiz Roberto Demúcio. É o seguinte, quem quiser apostar comigo, tá valendo. Você tá falando que ele vai meter 3 gols no São Paulo nesse jogo? Eu vou ser mais radical. O Flamengo vai perder para o São Paulo nessa última rodada. Você rapa a cabeça? Quer que eu repita? O mesmo cara do 1 milhão lá disse que vai dar um prêmio milionário para o São Paulo para segurar a onda do Flamengo, né? Mas acho que ele vai dar um prêmio, mas é aquele prêmio antigo, você sabe, da Fiat lá. Alguém discorda de mim? Alguém discorda que o São Paulo vai passar por cima do Flamengo na última rodada? Eu discordo. Eu discordo que o Flamengo vai... Para falar primeiro aí, ô Leandro. É só para dar uma notícia em torno disso aí só. O São Paulo, infelizmente, está jogando com o Botafogo nesse momento. Teve o Reinaldo, que é um dos piores jogadores, expulso. Tá tomando uma pressão danada, capaz de até perder pro Botafogo. Você imagina o Flamengo, amigo. Eu discordo porque o Flamengo vai vir com tudo que ele tem de melhor para esse jogo, porque ele não depende mais de ninguém. Ele não depende mais de ninguém, tem uma seleção... Leandro, enquanto a gente conversa aqui, faça uma pesquisa para mim de último jogo dos dois. O Flamengo não ganhou nenhum jogo do São Paulo. Contra o São Paulo. O Flamengo não ganhou nenhum jogo do São Paulo nessa temporada 2020. Não ganhou nenhum jogo, ele perdeu. 21. Confirma para mim aí com tranquilidade, enquanto nós vamos falando aqui. Inclusive, pode até colocar as imagens, se você me permite, sem som aí, do jogo de ontem, Flamengo e Inter, né? Vai falando em cima, porque se o Flamengo vier o que ele tem de melhor, e lógico que ele vai vir o que tem de melhor pro Morumbi, é o Cascavel. Pode colocar. Qual é o nome do cachorro que latiu aí? É do Isaías. É do Isaías? É o Valente. O Cascavel, ele mia fraquinho. O Bruno Henrique desequilibrou no jogo contra o Corinthians, fez a diferença. Se destacou na reta final do campeonato, no momento em que o Flamengo mais precisou dele. Só isso. Pênalti claro para o Internacional. Quem tá para cobrança ali? Jeitou, bateu, guardou. Que bonito, hein? Esse cara, eu sou fã dele, viu? Até que o Vitor foi na bola, hein? Hugo, aliás, né? Foi na bola, o goleirão do Mengão, que tá doido para entregar um gol de novo. Edenilson que fez o gol. Edenilson fez o gol do São Paulo, que se o Flamengo tivesse torcida, a torcida ia ficar apavorada aí neste momento onde o Flamengo tomou 1-0, né? Inclusive... Gente, vocês estão falando que o Flamengo jogou melhor no segundo tempo, mas o Flamengo estava com a mais e estava jogando em casa também, né? Muitas pessoas falam que jogar em casa, né, ô Leandro, já não é mais vantagem. Olha o que o Bruno Henrique fez, olha lá para vocês verem. Olha para você ver quem fez o gol, quem ele? Uruguaio. Olha para você ver que toque. Eu acho que... Só ele para marcar um gol desse. Não sei, eu não vou falar aqui. Eu ia falar até que ele tinha pegado errado na bola, que acabou dando certo, mas eu não tenho essa certeza absoluta, né? Não dá para ver o segundo gol dele aí, mas ele pegou a bola de uma maneira que, se não fosse daquela maneira, a bola não entrava do Arrascaeta. Passou perto essa do Everton também, né? O jogo de ontem, ele foi um jogo atípico, olha para você ver o que o Rondinelli fez.
Esse aí é que foi onde o Márcio pagou R$1 milhão para ele jogar, porque ele é jogador, no contrato tem escrito que ele não pode jogar contra o Flamengo. E o empresário Márcio, que o patrimônio dele é pouquinho, o patrimônio dele só está avaliado em R$1 bilhão. Né? Então, R$1 milhão para ele dar para o Inter não é nada. Para quem tem um patrimônio de R$1 bilhão, ele deve ganhar por mês mais ou menos 1 milhão, 2 milhões de lucro, pelo patrimônio que ele tem. E ele deu 1 milhão e o Rodinei quase fez esse gol, mas agora... o Rodinei fez quase esse gol. Agora, olha para você ver o Gabigol. Esse é o gol do Gabigol. Esse gol aí foi um gol de artilheiro mesmo, é um gol difícil. Passo né? de quem? Quem deu o passo para ele? Do Uruguai de novo? Arrascaeta, né? Arrascaeta. E olha, o Arrascaeta colocou o Bruno Henrique aí na boca do gol de novo, olha para você ver. Perdeu um gol feito. Então, o final aí do jogo, né, 2-1 pro Flamengo. O Inter que Vamos melhorar, perdeu um gol quase feito. Porque se estava feito... Até minha avó fazia que gol, Herbert. Todo mundo fala, deixa eu te falar. Existem coisas que até minha avó consegue fazer. Vamos dar um exemplo. Isaías, com o preço do botijão de gás e com o petróleo que tá, até minha avó resgata a Petrobras aí. Não precisa de gestão, não. O preço que tá qualquer... Ninguém precisa nem de estudo para pegar a Petrobras hoje, que ele dá conta de levantar a Petrobras. Bujão de gás a 100. O diesel tá indo a R$5 quase. Gasolina, então, quer dizer, qualquer um dá conta que esse valor alto aí, assim... Principalmente se não deixar roubar e não roubar, né, Marcos? Ali é um esquemão, viu? Agora, esse gol aí, até o Herbert Lemos faria, né? O Bruno Henrique não acreditou no que ele fez. E lembrou... Mas tem hora que a bola engana, ela quica, ela dá aquele kick, às vezes não pega um pouquinho embaixo ali da bola, não é tão fácil não, viu? Jogador profissional, acho que, né, a gente não pode também exagerar também, não. Leandro, você viu pra mim aí, Leandro? Confirmou? O retrospecto entre o Flamengo aí não foi muito bom, não, né? Teve... da Copa do Brasil, ele ganhou de 3-0 do Flamengo, depois teve aquele jogo, teve 2-1, né, dentro do Maracanã, foi aquele último lance da falha... Vamos devagar. Né? Pela Copa do Brasil, 3-0. E 2-1 pro São Paulo. Foi 3-0 no Maracanã e 2-1 lá em São Paulo. Chocolate, hein? Foi. Aí depois pegar... O contrário, 2-1 foi no Rio de Janeiro, né? Foi aquele que o Hugo pede para recuar a bola, o Luciano vai e toma a bola dele. É uma falha do goleiro, coitado. O goleiro foi crucificado, até hoje o pessoal fala desse lance. Esses dois pela Copa do Brasil, né? Pela Copa do Brasil. No Brasileiro, no jogo de volta, logo no início do campeonato. Aí no campeonato salvo engano, 4-1. a primeira rodada, né? Hã? Isso, 4-1 pro São Paulo. Aí. Não ganhou nenhuma. O Flamengo, né? Ele vai fazer 4 jogos com o São Paulo, envolvendo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, então, ele perdeu as duas. 2 chocolates. Na Copa do Brasil. 2 chocolates. Perdeu no Rio e em São Paulo. Perdeu em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, ele perdeu lá no Rio de Janeiro. E agora ele vai jogar quinta-feira lá em São Paulo. Pode até deixar a imagem do Flamengo, o povo gosta de ver o Flamengo jogando. Vamos ser sinceros, o resultado mais lógico se tem no futebol, eu acho que é muito difícil, mas vamos lá. O Inter contra o Corinthians, é execuível a vitória? É uma situação que pode ocorrer, é uma situação lógica, a vitória do Inter sobre o Corinthians lá no Sul? O momento é do Inter. Mas o Corinthians sempre vai ser um time difícil para se bater. Eu não acredito numa vitória fácil, não. Eu até acredito que o Corinthians vai descer pro lado do Internacional. Não ganha fácil, não. É mais fácil o Flamengo ganhar do São Paulo do que o Internacional ganhar do Corinthians. Então quer dizer que você está dando título pro Flamengo. Na sua opinião, o Flamengo é campeão? Não, eu estou analisando o jogo. Então, na minha opinião... Na sua opinião, o Flamengo é campeão. Sim, na minha opinião, as chances do Flamengo são bem maiores do que do Internacional. Porque abriu 2 pontos. Só depende de si. Já o Internacional, não. Ele tem que ganhar e torcer para o Flamengo empatar ou perder. Se o Flamengo ganhar, o Internacional não tem chance de ser campeão. Então, eu acredito que as chances do Flamengo são bem maiores do que
do Internacional de ser campeão. Só eu tô botando fé no Inter, então. Leandro? Herbert, é complicado, mas o Inter, eu acredito que o Inter ganha do Corinthians, sim. O Corinthians precisa realmente de reformular seu elenco, porque o ano que vem ele vai continuar do mesmo jeito. O ano que vem que a gente fala essa temporada, né? Inclusive nem viaja com todos os titulares pro Rio Grande do Sul para enfrentar o Inter. Fez uma partida muito ruim contra o Vasco da Gama. Nossa senhora, um jogo horrível, né? Parecia que ninguém queria nada. E o Corinthians tá de bom tamanho pra Sul-Americana, né? Teve até na zona do rebaixamento. Acredito que o Inter ganha, só que não acredito que o São Paulo vença o Flamengo, né? O empate entre São Paulo e Flamengo e o Inter ganhar dá o título pro Inter. Por quê? Vão empatar em número de pontos, só que o Inter tem 5 gols a mais que o Flamengo. Então o Inter vai ser campeão. Só que o São Paulo, para quem está acompanhando o jogo, está sofrendo muito com a equipe do Botafogo, que já está rebaixada, inclusive. Nem vai ter o Reinaldo, que é um dos principais jogadores contra o Flamengo. Então, a situação é muito difícil. Acredito que o Flamengo vai ser o campeão. Então vamos lá, os confrontos de Inter, Internacional e Corinthians. Lembra que em 2005, meter a mão no Internacional, estava eu e você lá no Serra Dourada transmitindo o jogo entre Goiás e Corinthians, né? E o Goiás, aquela época, um jogão de bola, mas perdeu por 3-2, Tevez jogava para o Corinthians, e o Internacional jogava lá em Porto Alegre. O Márcio Rezende Freitas, inclusive, ele até hoje é lembrado também por causa do ano de 95, mas teve um árbitro que prejudicou o Inter, que eu não recordo o nome dele no ano de 2005, que o Inter tinha um timaço, tinha o Neymar, tinha muitos jogadores bons, né? E o Inter foi garfado em 2005. E esse ano já está tudo preparado para o Flamengo, mas o Flamengo não necessita de ajuda. O Flamengo tem time para ganhar do São Paulo. Se o Flamengo empatar, dá um exemplo, se o Flamengo empatar 2-2, 3-3, 0-0 com o São Paulo na quinta-feira, ele tem que torcer para o Corinthians ganhar do Inter. Porque se o Inter ganhar de 1-0, e se o Flamengo empatar o jogo em São Paulo, o Inter é campeão. Porque o primeiro é vitórias, o confronto primeiro é a vitória, segundo é o saldo de gols. E o Flamengo hoje ele tem 21 gols de saldo, só que o Inter tem 26. Então, se o Flamengo empatar contra o São Paulo e o Inter vencer de 1-0, o Inter é campeão. Agora, gente, eu tô lembrando de uma imagem que veio na minha cabeça agora, de um nariz bem grande, que o pessoal coloca lá, que eu não entendo o que significa. Cheirinho. O cheirinho. É o cheirinho, né? 31 de outubro de 2020, campeonato, né? Aqui foi a Copa do Brasil. Corinthians 1, Internacional 0. No dia 17 de novembro, né, esse aqui foi o Campeonato Brasileiro, os confrontos de Corinthians e Internacional. No dia 31 de outubro de 2020, jogo lá em São Paulo, Corinthians 1, Internacional 0. No dia 17 de novembro, Campeonato Brasileiro, jogo também em São Paulo, o Inter só joga em São Paulo, hein? 0-0. Em agosto de 2019, no jogo de ida, também pelo Campeonato Brasileiro, Internacional 0, Corinthians 0. Então, até o momento, 3 jogos, uma vitória do Corinthians, 2 empates. Em 2018, tivemos 2 confrontos, 1-1 em São Paulo e o Inter venceu o Corinthians 2-1 lá em Porto Alegre. Então, os últimos confrontos, em 2017, Internacional 1, Corinthians 1, no jogo de ida e no jogo de volta. Em 2016, Corinthians 1, Internacional 0 e Corinthians 1, Internacional 0 também. Então, quer dizer... Pelos números, o Flamengo será campeão, não porque vai vencer o São Paulo, mas porque o Inter não vence o Corinthians. Pelos números, né? O Corinthians esse ano? Porque pelo retrospecto de números aí, o São Paulo é favorito. Salvo engano, o primeiro jogo que o São Paulo venceu o Flamengo estava um pouco desconfigurado, né? Pois não. Esquece o São Paulo. Ele acaba de tomar 1-0 aqui, Matheus Babi. Botafogo 1-0. Botafogo já rebaixado, ganhando um time que tá tentando ficar no G4, cara. Não dá pra confiar nesse São Paulo. Mas é normal o resultado, viu? Pois é. O resultado desse é normal. Você tem a escalação de São Paulo aí para esse jogo? O São Paulo tá completo, né? Tá todos titulares agora, menos o Reinaldo, que
foi expulso. Não sei, vamos aguardar. Pelos últimos jogos aí, complicado, né? Pelos últimos jogos, pela retrospectiva aí, complicado. Resultado normalíssimo. O Isaías também quer falar. Botafogo 1, São Paulo 0. Por quê? No meu entendimento, joga no Rio de Janeiro. Segundo, o que o Botafogo respira no campeonato? Qual é a obrigação do Botafogo? Nenhuma mais a não ser sair com a vitória, porque já está rebaixado. Então, o time já não joga com pressão nas costas. Segundo, o São Paulo, ele pode a qualquer momento empatar o jogo, né? Então, até o momento, para mim, um resultado normal. Se, no meu pensar, o São Paulo até ganha. São Paulo está com o Volpe, Juan Fran, que é o lateral direito, Arboleda, né? Bruno Alves. O São Paulo tem um jogador a menos que o Botafogo. Tô vendo aqui Reinaldo expulso. Luan, Tietê, que é o camarada da polêmica, né? Gabriel, depois desse problema do Tietê, o São Paulo não jogou mais. Confere com o original. Depois que o técnico do São Paulo reclamou do Tietê. Eu não tô vendo aqui Daniel Alves. Tô vendo aqui o Léo, Igor Gomes e Luciano, que é o artilheiro. O Dani tá fora. Ele tá machucado. Então, quer dizer, o São Paulo tá com vamos dar a César o que é de César. São Paulo tá com um jogador expulso. Tá com um jogador a menos, o time de São Paulo. Isaías, você acha que o São Paulo consegue virar esse jogo, na sua opinião? Dificilmente, com jogador a menos. E principalmente um jogador que representa a garra, a força do São Paulo, o poder de recuperação do São Paulo, que é o Reinaldo, que o Leandro já está falando há um bom tempo, que o Reinaldo está expulso, que não vai jogar o jogo que vem e tal. Olha, os times que estão lá no rebaixamento, todo ano apronta para cima dos times que estão brigando lá na ponta de cima da tabela. E não é diferente esse ano. Você vê, o Sport aprontou para cima do Internacional, apesar que não está lá na zona do rebaixamento. O Curitiba aprontou para cima do Palmeiras e todo mundo. Então, é preciso que o São Paulo, já que está nessa fase, só resta 2 jogos, dá o melhor de si. Mas o melhor de si do São Paulo não é o suficiente para impedir o Flamengo de ser campeão. Nesse jogo de hoje, eu acho que vai ficar por aí mesmo. O Botafogo também não tem poder para golear o São Paulo, fazer mais gols. Vai ficar por aí 1-1, 1-0 pro Botafogo. É mais ou menos esse o placar. Beleza, garotão. Estamos chegando ao final do programa desta segunda-feira. Com a noite, né? Pelo menos a temperatura está agradável. Marcos Afonso, o menino show da Web TV Araguari. Diga, Marcão. Na verdade, meu nome científico é José, né? o Herbert. Marcos Joseritius. Meu nome é Marcos José Afonso. Inácio, né? Conhecido como Marcos Afonso. Muitas pessoas falam assim, você é o Marcos Afonso, né? E eu falo, não, meu documento é Marcos José, né? E o pessoal, se eu falar que é Marcos José, ninguém conhece. Mas, o pessoal está aqui falando aqui, o Guilherme Eduardo, o São Paulo 2-0 em cima do Flamengo. O Inter ganha do meu timão e final todo mundo fica feliz. Inclusive a Renata fã, né? Aquela lá eu gosto do Vila Nova, mas igual ela gosta do Inter, ali não tem jeito não. Ali se o namorado dela falar que é torcedor do Grêmio, ela chora, ela larga. Olha só, gente, a metade da torcida do Brasil vai torcer pro Flamengo e a outra metade vai torcer contra o Corinthians. Não, contra o Flamengo. Não, a torcida do Corinthians vai torcer contra o Corinthians. A torcida do Corinthians? Herbert, depende, a torcida do Corinthians não gosta do Flamengo. O Cláudio França, o Carlil, tá dizendo grande Isaías, esse é fera, conhece ele, Isaías? Cláudio França Carilli. Carilli? Eu tô passando dos 40 aqui e já não tô conseguindo enxergar mais aquelas letrinhas miudinhas, né? Excelente pessoa e excelente profissional, Cláudio. O Guilherme Eduardo tá dizendo aqui que o Luciano é muito melhor do que o Gabigol, que você falou. Nunca. Tienes razão, é isso que fala? Pessoal de patrocínio. Esqueci. Pessoal de patrocínio. Rapaz, teve uma pessoa que me ensinou a falar em japonês hoje, mas já esqueci como é que fala.
Eu ia perguntar seu nome em japonês, mas esqueci. O Neilton Cacheta, ele está dizendo aqui, boa noite, estou aqui em Patrocínio, Minas Gerais. É o Newton. Alô, Newton. Excelente cidade. Newton Prazer de morar em Cacheta. Patrocínio por um ano e trabalhar. Tá precisando da Polícia Federal, né? Dar uma andadinha por região aqui da Alto Paranaíba, Minas Gerais. Eu tinha um amigo que era da Federal, o Japa né? da Federal. O Japa. É por isso que eu falei. É por isso que eu falei. Leandro, tem que escutar, né, Leandro? Ó, pra gente finalizar o programa. Porque o Herbert não gosta de fazer esse tipo de pergunta, mas eu pergunto. Na tora. Quando o pessoal fala na tora, é sim, sim, não, não. É sem rodear. Eu falei que os 4 queriam descer para a Série B, acertei todos, que era o Botafogo, o Coritiba, o Vasco e o Goiás. O Vasco é muito fácil acertar. Ah, mas eu... Tem chance ainda, hein? Na onde? Não, eu vou para Roma a pé, meu filho, se ele largar. Se ele fica... Se o Vasco conseguir... Ó, grave isso aí agora. Agora eu honro o que eu falo. Uhum. Se o Vasco... agora eu vou. Se o Vasco permanecer na primeira divisão... Ele tem que fazer só 12. Não. 12 ainda torcer lá pro Fortaleza perder de O uns Fortaleza perde. Nunca pro Fluminense? Perde. Nunca. Normalmente perde. Se o Vasco permanecer na primeira divisão, eu compro a camisa do Goiás e ando só com ela na cidade de Araguari, para baixo para cima. Então é melhor. O ano inteiro. Eu visto a camisa do Goiás o ano inteiro. Então vamos torcer pro Vasco e pra Série B, gente. É muito melhor para todo mundo. Agora é sim, sim, não, não. Isaías, campeão brasileiro. Flamengo. Ô, Leandro. Flamengo. Ô, Herbert. O Inter. E eu também vou de Inter. E eu vou dar meu palpite aqui, ó. Não, e eu quero Não é apostar. uma torcida, viu, gente? Eu quero apostar pastel, hein? Não, ó, deixa eu te falar. Se fosse a loteria esportiva, eu ia apostar assim, no quadradinho assim, ó. Internacional 2, Corinthians 0. Flamengo 2, São Paulo 2. Vou repetir de novo. Depois, ó, vai falar depois que eu tenho adivinhação. Tem não. É porque eu sou craque no futebol mesmo. Adivinhação não é de Deus, não. Internacional 2, Corinthians 0. E São Paulo 2, Flamengo 2. O Inter vai ser campeão e hoje é segunda-feira. Pronto, e falei. Toca o hino do Internacional na sexta. 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro Internacional. Pronto, falei. 3-1 pro Flamengo. 2-1 pro Internacional. Flamengo campeão. Eu tô achando que o Flamengo vai descontar tudo nesse jogo só. Vai ficar 4-0 Flamengo e 1-0 Internacional. Tá bom. Vamos ver quem lava melhor então. Gente, um grande abraço, um prazer tê-los, né, com a gente aqui mais uma vez. Nossos internautas também, muito obrigado pela companhia aqui na Web TV. Bônus, um grande abraço, torcedor do Verde. Obrigado, Bônus. Abraço, maestro. Até a próxima. Tá firme, hein? Tô gostando. Tá corado, menininho. Graças a Deus. Tá pronto para... Show Covid. Deixa eu te falar. O Marcos Afonso, né, Tian? Quando tiver terminado tudo isso aí, né? Nós vamos lá reinaugurar o ginásio poliesportivo com o octógono. Beleza. Marcos Afonso, peso pesado, contra Isaías quebra-ossos. Por que o peso pesado? Quantos quilos que é peso pesado? Ele disse que quer ir com a roupa de sumô. Quantos quilos que é peso pesado? O limite é até 120, né? Você pode Não, montar não. de 100 a 120. Não, calma aí, ó. Cuidado. Rapaz, ele já passou de 100. Não, isso aí é gordofobia. Deixa eu te falar. Quantos quilos que é? Acima de... Acima de 93,700 é peso pesado. E abaixo? Peso médio? Meio pesado. Que vai Meio até pesado? 93. E quem tem pesado. E quem tem 83 quilos? Aí luta no peso médio até 84. Se fosse outro aqui, ele ia falar que ia ser sumô. Mas, né? Então eu tenho 83. Olha o tamanho do cara na tela. Se bem que é um estúdio virtual e ele tá bem distante também, né? Ô, Leandro, fica fora dessa aí que você é baixinho, rapaz. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra uma pessoa aqui, ó. Pessoa especial, Aurélio Edu Carvalho, né? Vai dar Inter campeão, mas
ele é o mais fraco do que... Ele é mais fraco do que luta pelo título, né? Belo programa, parabéns, Sérgio. O Edu Carvalho está dizendo que o Inter vai ser campeão. Eu estava ouvindo o Edu Abraço, Carvalho... Edu. Eu estava ouvindo o Edu Carvalho num jogo lá para a Rádio Clube do Pará. Estava jogando Paysandu e Brasiliense. Não gosto nem de falar no Brasiliense. Lá no Brasiliense tem um de... Nem vou falar o nome dele aqui, que é um nome que... se eu tivesse uma emissora de rádio, não falava o nome daquele cidadão. Fala. Meteu o gol no Vila. Não vou falar, não. O nome é meio complicado, o nome dele, né? O Edu narrou o jogo lá para a Rádio Clube do Pará, né? Um abraço para você e até a próxima. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, Edu. Trabalhos ali de edição de Evelyn Lemos e toda a equipe esportiva. Gente, um grande abraço. Em breve, a Web TV, a qualquer momento, traz maiores informações aqui na web que mais cresce em todo o Brasil. Um abraço e até lá.